Tyra apareceu há alguns dias atrás falando que, porra, não vai... Aí o discurso já começa a ir por outro caminho. Não, porque não precisa contratar muito, porque a gente contratou muito ano passado. Esse ano a gente só precisa lapidar o elenco. Não, essa mudança O que ele quer dizer com isso, cara? Ele não deve nem assistir jogo. Ele não assiste jogo do Essa Botafogo. mudança de narrativa toda. Ano passado falaram, temos que nós antecipar as contratações, pois assim a gente pega melhores oportunidades do mercado. Então temos que nos antecipar nas contratações. Ipsis literis o que ele falou. Tá registrado. Aí agora todo mundo... Não, temos que ver aí, porque ele falou que fechando a janela europeia, o valor diminui. Então vamos ver aí. Cara, não, assim que ele falou assim, não foi isso que foi falado. E É ainda muito tem que somebody Parar love, de né, ficar cara? falando... Ainda tem ao mais, contrário. ainda falou que Porra. a cada janela era qualificar mais o elenco. Sim. Não, isso, o seu Cara, treinador cara, deu um número. Ele eu deu um número. prefiro- 6 titulares. Cara, eu juro por Deus que eu prefiro que seja que nem o Ronaldo, que tá tirando o Cruzeiro pra merda a cada declaração que ele dá, e o técnico, do que essa enrolação. Pelo menos ficar o Ronaldo falando. é sincero. O Ronaldo é sincero, olha só, tava tudo na merda. Vai ficar na merda por um tempo. A gente mas não vai tem melhorar. dinheiro pra A gente não tem contratar. dinheiro, a gente não vai contratar, É a gente isso. não vai ganhar nada, a gente vai brigar pra não cair. Eu preferia ser tratado assim. É, cara, porque assim, obviamente eu preferi que tudo estivesse bem. Sabe quem poderia estar falando isso pro Botafogo? Um CEO qualificado. Mas aí que tá, o CEO vai ter a governança, a liberdade, a autonomia. Ótima pergunta. Toda pergunta inteligente traz em si a semente da resposta. Que isso? Dito Porra. isso. Toda pergunta Dando um inteligente traz Clarice em si... Lispector. Toda pergunta inteligente traz em si a semente da Qualquer frase resposta. da Clarice Lispector. Se o Botafogo contratar um CEO, ele dá um sinal muito claro de que ele quer resolver o problema. Você quer ver um sinal mais claro ainda do Botafogo querer resolver o problema? Pagar o que deve. Pagar Eu já sua acho dívida. que a dificuldade do seu entendeu? é exatamente essa questão que ele levantou. Eu respondo com outra pergunta. Será que o CEO que ele está procurando não está negando exatamente porque ele não vai ter essa liberdade? Exatamente. Eu tenho certeza eu tenho disso. certeza. Então, mas, Assim, assim, o presidente de Fortaleza, não foi um? então, para ser o que o Tário Arruda é, quem se presta a esse papel, pessoas que têm um currículo, por exemplo, invejável e que têm uma reputação a zelar, não vão aceitar um papel desse. Uhum. E aí a gente cai de novo, a gente volta de novo naquele problema. O que está acontecendo no Botafogo extracampo não é uma crise acidental, é uma crise provocada. E está sendo provocada porque o objetivo, claro, desde o começo, e isso deveria ter sido feito no momento que o Botafogo aprova a SAF, nem tinha vendido a SAF ainda. No momento que o Botafogo aprova a SAF, o Botafogo naquele momento tinha que ter pedido recuperação judicial. Naquele momento. Por quê? Porque ali você não tinha ainda o investidor, você não tinha o cara prometendo mundos e fundos, você não tinha um cara dizendo que tinha mais dinheiro do que o Barcelona. Eu até dou um desconto pra ele, porque ele falou isso em off e dentro de um outro contexto. Mas você não tinha um cara dizendo que ele ia fazer acontecer. Então, se você entra com um pedido de recuperação judicial, e basicamente tem uma implicação política muito grave no clube quando você pede uma recuperação judicial. Você vai ter um interventor judicial dentro do clube. É o cara que vai ali dizer, por exemplo, quanto que você vai pagar, se vai pagar, da onde que vai sair o dinheiro e tal. Então isso é uma coisa pesada, uma coisa grave. Como isso não aconteceu, o tempo foi passando e o Textor não colocou o CEO e consequentemente não coloca um CFO e ele começa a fazer, por exemplo, o que ele acha que ele deve fazer, ele paga, por exemplo, quanto que ele acha que ele tem que pagar e quando ele tem que pagar, se ele tem que pagar, e quem ratifica esse discurso é o Tário Arruda sentado na cadeira de diretor executivo agora, né? Até então era como é que fala? Era provisório, mas agora já não, acho que 1 ano não é provisório. Não. Tá? Quando ele coloca esse discurso, agora obviamente que eles querem uma recuperação extrajudicial visando justamente um desconto grande na dívida do Botafogo, abatimento, haircut, você pode chamar do que vocês quiserem. Mas beleza, você chega para a comissão de credores, os caras podem até aceitar. A comissão de credores pode até aceitar uma recuperação extra. O clube pode até aceitar, mesmo com as implicações políticas que você vai ter. E você chega para a comissão de credores e os caras podem até aceitar.
Aí depois você chega pro juiz e fala assim, ó, o cara que é responsável por pagar a dívida do Botafogo, John Textor, a dívida do Botafogo, mas ele assumiu a dívida, tá? Grosseiramente falando, grosso modo falando. Ele está pleiteando aqui descontos de até, sei lá, de 70%, 80% de haircut. O juiz vira pro cara e fala assim, não foi você que comprou o Lyon agora na França? Por 700 não sei quantos milhões de euros? Você tá querendo desconto aqui? Você tá querendo o quê? Desconto na dívida que você tem pra pagar aqui com, sei lá, com caboclo que você deve 50 mil reais e tá comprando o clube na França?